Fala galera, esse é o novo canal Tira Dúvidas para o Enem do professor Sidney Buzo. É aquele canal, o Como é que era o negócio? Bom galera, hoje seguindo as funções a gente vai trabalhar com a função contínua. A função contínua ela é a primeira funçãozinha que a gente trabalha para entender como é que é a questão das funções, como é que elas operam, beleza? Então vamos ver aqui o que é filosoficamente a função contínua. Ela é uma função que ela não muda o seu valor de resposta quando varia seu valor de entrada. Opa! Como é que era o negócio? Bom, aqui a história é a seguinte. Então, para qualquer valor utilizado de variável independente do domínio da função, vai haver a mesma resposta da variável dependente, que é a imagem da função. Ok? Ou seja, essa função ela vai ser uma função do tipo y igual a uma função de x, que ela vai ser sempre um valor constante. Tá certo? E isso ainda, a gente vai ter uma condição em que domínio e imagem, elas vão pertencer a R. Então, quer dizer, o que a gente tem de valores possíveis para trabalhar a função, que é os valores de x, o domínio, ele pode ser qualquer valor. E a imagem, ela pode ser qualquer valor, mas esse valor tem que ser constante. Tá? Vamos seguir aqui. Como é que era a questão da função, então, em conjuntos? Vamos ver como é que ficaria? Então, está aqui, ó. A gente tem aqui a variável independente x, o domínio da função, esses valores 1, 2, 3. E o valor da variável dependente y, ou seja, o resultado, vai ser sempre um único. Olha lá, é um valor constante que é 4. A função, o que ela vai fazer então? Ela vai fazer com que eu tenha o 1 indo para o 4, o 2 indo para o 4 e o 3 indo para o 4. Tá certo? Se isso está acontecendo, significa que a nossa função y é uma função de x que é igual a 4, ou seja, sempre vai ser o valor 4. Ok? Qual que é a tabela para essa função? Vamos ver? Então aqui, ó, para y igual a f de x que é igual a 4, a gente vai ter aqui o x 1, 2 e 3. Aí a f de x é igual a 4, a f de 1 vai ser 4, a f de 2 vai ser 4, a f de 3 vai ser 4. Ou seja, o valor de y correspondente é sempre o mesmo, que é igual a 4. Tá certo? Vamos seguir aqui. E a representação gráfica desse camarada? Vamos pensar um pouquinho? Vamos lá. Se a y é uma função de x que é igual a 4, o que acontece? Com o domínio pertencente aos números reais, eu vou usar qualquer valor para x, mas a resposta vai ser sempre única, que vai ser o valor 4. Ok? Então o x pertence a R. Agora, o y, então, vai ser sempre o valor 4. Ou seja, é uma imagem que ela pertence a R também, só que ela é única. O y é igual a 4. Então, o que a gente teria aqui? Vamos lá, como é que vamos representar o gráfico? Vamos construir os nossos eixos, o x e o y, né? E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar valores de x e vou ter o correspondente para aquela y igual a f de x igual a 4, que vão ser sempre o valor 4. Então, se eu pegar o 1, a resposta é o 4. Se eu pegar o 2, a resposta é o 4. Se eu pegar o 3, a resposta é o 4. Se eu pegar o menos 1, né, porque é real, ele é 4, vai ser o 4. E se eu pegar qualquer valor, por exemplo, pegar um 9, lá o 10, o valor vai ser o 4. Então, quem vai ser a função? Se você observar, se a gente fizer aí, né, uma reta, aí vai, na verdade, desculpa, vai ser uma reta, né, paralela ao eixo X ali, né, com esses monte de pontos aí, que vai gerar uma curva média que vai ser essa reta, tá? Então, ela vai preencher tudo isso daí, ok? Vamos lá? Essa aqui é a função. Então, como eu falei para vocês, é a reta paralela ao eixo x. Qualquer valor constante? Sim, qualquer valor constante. Se a gente pegar aqui a função, né, por exemplo, aquela y f de x igual a 4, é aquele camarada que está então paralelo a x, passando por o y igual a 4, mas eu poderia ter, por exemplo, y igual a f de x igual a menos 3. Então, o que ele vai ser? Ele vai ser uma reta paralela ao eixo x que vai passar em y igual a menos 3. Olha lá, em amarelo. Tá? Pode ser também, por exemplo, f de x igual a π. Π é π. Lembra quanto que vale o valor do π? O π vale 3,14, 16, assim vai. Então, é um valor positivo, é um valor real. Então, se eu pegar esse valor aí, e jogar lá no y, ele vai estar um pouquinho acima do 3 ali, né? Se a gente fizer a divisão direitinho, você com uma régua, bonitinho, fazendo aí na tua casa. Vamos colocar para 3,1 só para dar uma ajeitada, né? Uma arredondada. E aí você vai ter essa reta aí paralela ao eixo x para o y igual a f de x igual a π. Tá certo? Aqui.
né, vamos pensar uma outra coisa aqui, né? Se eu tivesse uma reta paralela a y, isso aqui é uma função constante? E aí, é uma função constante? Se você não lembra, pega na definição de função, você vai ver que isso aqui não vai ser função. Por quê? Porque para um valor de x, a gente tem, na verdade, aí vários valores de y associados. Então, eu tenho mais do que um resultado, mais do que um correspondente em imagem para um único valor de domínio. Então, isso aqui não é função, ok? E hoje, né, a coisa aqui foi curtinha, mas vamos continuar aqui, só para terminar, então. Então, aqui, né, vamos entender aqui para que serve a função contínua, tá certo? A função contínua, ela vai analisar, por exemplo, houve alteração do salário durante o período de tempo? Houve crescimento da população de uma cidade? Né? Se você está, então, vendo uma variação, né, o que acontece é que a função ela vai analisar e vai indicar o não crescimento da variável dependente. Por exemplo, salário, população, número de doentes, etc. Ou seja, vai ser sempre a mesma quantidade, ela não se altera em função do tempo. Então, por exemplo, teu salário durante um ano aí, ele fica estagnado, né? Vamos dizer assim, você recebe aquele valor, ele fica aquele tempo de um ano até chegar a época, aquele negócio de dissídio, aquela coisa toda, né? Que normalmente a empresa faz e que ela te dá um aumento aí, ou por um aumento de outra coisa. Aumentou a população, vamos supor, durante esse ano, teve, na média, aumentou, diminuiu, ficou? Não, se teve tudo constante e não teve alteração, então é uma função constante para lá, tá certo? E em função da variável independente, a variável independente pode ser, por exemplo, o tempo, tá? Então, o que a gente está falando assim, olha, a alteração do salário durante o período de tempo, tá certo? Então, aqui a gente termina, né? Não esquece de deixar seu like e até a próxima. Hoje foi curtinha, mas foi legal. Um abraço, até a próxima.